Começar a leitura agora do livro Reencarnação e Vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler. Reencarnação e Vida. Breve nota biográfica da médium, né? Amália Domingues Soler nasceu em Sevilha, a 10 de dezembro de 1835. Com 8 anos de idade, durante 3 meses, ficou cega, tendo sido curada por um farmacêutico. Quando tinha 10 anos de idade, começou a escrever poesias. Aos 18 anos, publicou seus primeiros versos. Contava 25 anos quando faleceu sua genitora, deixando-a só no mundo, educada e tratada como uma princesa. Daí para frente, abriu-se-lhe uma estrada de sofrimentos. Quando escassearam suas posses, os parentes que a alimentavam provisoriamente sugeriram seu ingresso num convento, o que repeliu de pronto. Depois tentaram convencê-la a casar-se com um velho abastado, solução que também não aceitou. Preferiu ganhar a própria vida, costurando e escrevendo, e como em Madrid seria melhor paga, mudou-se para lá. Mas trabalhando dia e noite, seus olhos não suportaram a tarefa, e com pouco tempo viu-se quase cega, impedida de ganhar o seu sustento. Ia procurar nas casas das senhoras que lhe davam serviço o que comer. Desesperada, vagou pelos templos católicos e protestantes, procurando uma mensagem que a consolasse. Sua situação piorava dia a dia. Chegou a ir buscar sua sopa em uma instituição que atendia os mendigos. O médico que cuidava de seus olhos, um materialista, certo dia falou-lhe de uns loucos, os espiritistas, que procuram explicar todas as dores, e prometeu trazer um jornal que recebia, El Criterio. Na simples leitura do jornal, Amália identificou-se com os ensinamentos espíritas. Passou a procurar uma família de espíritas que tivesse as obras de Kardec, e apesar de sua semi-cegueira, leu-as afanosamente, ganhando uma convicção absoluta. Certa manhã sentiu uma sensação estranha e dolorosa na cabeça, como se estivesse cheia de neve. Daí a instantes ouviu uma voz que lhe dizia: Luiz, Luiz, e recobrou quase que inteiramente a visão. Principiou então a escrever. Mandou uma poesia para a redação do El Criterio, que foi publicada. Mandou outra para o jornal La Revelación, que, além de publicar, ofereceu-lhe suas colunas para que escrevesse a respeito do espiritismo. Seu primeiro artigo sobre matéria doutrinária foi publicado pelo El Criterio em seu número 9, na página em 1872, há 100 anos, portanto, se intitulava A Fé Espírita. Começou a frequentar a Sociedade Espírita Espanhola, onde se fez querida e apreciada. A 4 de abril de 1874, quando a sociedade comemorava o aniversário de Allan Kardec, Amália foi convidada a declarar uma poesia que ela própria escrevera, intitulada A la Memória de Allan Kardec. Tanto foi seu sucesso que daí para diante participou de muitos trabalhos da sociedade. Trabalhava de dia e escrevia à noite. Muitos jornais espíritas passaram a reclamar sua colaboração. Foi Fernandes Colavida quem lhe presenteou com a coleção completa das obras de Kardec, em cujos ensinos, desde os primeiros dias, orientou seus trabalhos. Convidada a ir para Alicante, os membros da Sociedade Espiritista quiseram tomá-la sob sua proteção, para que dedicasse todo o seu tempo ao espiritismo. Amália abominou a ideia de viver às custas da doutrina, queria ganhar o próprio sustento, apesar da cegueira que a ameaçava, pois costurando consumia seus olhos no trabalho. De Alicante foi para Múrcia, onde os espíritos a receberam de braços abertos. Permaneceu ali 4 meses, convalescendo de uma enfermidade. Como em Múrcia havia pouco trabalho para ela, em fevereiro de 1876 voltou para Madrid. A 20 de junho de 1876, convidada pelo Círculo La Buena Nueva, foi para Barcelona. Quis iniciar seu trabalho de costureira, mas o presidente do Círculo, Luiz Lache, profetizou-lhe que em 3 meses ficaria cega se escrevesse. No entanto, para o espiritismo, teria a visão para o resto de seus dias. Amália não se submeteu e, ao cabo de 3 meses, quase não podia ver.
A 10 de agosto de 1876, mudou-se para a casa de Luiz, convencida de sua desvalia. Dedicou-se a escrever para os jornais espíritas. Luiz a estimulava continuamente e foi esse homem generoso que se erigiu em seu protetor, que a impulsionou no trabalho doutrinário. Frequentava o círculo. Nessa época, Miguel Vives e, através de sua mediunidade, Amália recebeu extensa e terna comunicação do espírito de sua mãe, cujas palavras levantaram decididamente seu ânimo. Em breve, revelou-se no círculo um médium sonâmbulo notável, Eudaldo, que se tornou companheiro dedicado de Amália e recebeu grande número de mensagens contidas nesse volume. Em fins de agosto de 1877, Luiz Lache pediu-lhe que contasse um artigo publicado pelo Diário de Barcelona com o nome de El Mundo de los Espíritos, em que se ridicularizava o espiritismo chamando de monstruosidade. Amália iniciou a polêmica com a réplica publicada pela Gazeta de Catalunha. Em abril de 1878, instada por Luiz, Amália rebateu as críticas ao espiritismo feitas por Manuel Lazarte, publicadas pelo Ateneu Libre. Em novembro de 1878, o orador católico Vicente de Manterola iniciou uma série de conferências combatendo a doutrina. Amália assistia a essas conferências e refutava seus argumentos pela Gazeta de Catalunha. Ao iniciar o ano de 1879, Manterola publicou El Satanismo Ucia, la Cátedra de Satanás, combatida desde la Cátedra del Espíritu Santo, refutação de los erros de la escola espiritista. Em 5 de março, Amália começou a refutar sua obra, o que fez em 46 artigos. Esses artigos e os anteriores foram enfaixados pelo editor Juan Torrentes, que publicou um livro intitulado El Espiritismo refutando los horrores del catolicismo. Luiz Laches e Juan Torrentes convenceram Amália a dirigir um jornal espírita que pretendia fundar a 22 de maio de 1879. Saiu primeiro de La Luz de Le Porvir. A edição foi denunciada tendo em vista um artigo redigido a Amália sob o título de La Idea de Dios, sendo a publicação suspensa por 42 semanas. Todavia, a 12 de junho saía a publicação de um novo jornal, El Eco de la Verdade, que publicou 26 números até o reaparecimento de La Luz de Porvir, a 11 de dezembro. Desde então, o Luiz foi o grande seara de trabalho notável pioneira do espiritismo espanhol. A 9 de maio de 1879, pela primeira vez se manifesta seu guia espiritual, Padre Germano, através da mediunidade de Eudaldo, estimulado a prosseguir sem desfalecimento. Estimulando-a a prosseguir sem desfalecimento. Em junho de 1880, Luiz entregou a Amália 3 volumes de conferências publicadas pelo Padre Lanas, que foram refutadas em 15 artigos publicados pela La Luz del Porvenir e transcritos pelo Gazeta de Catalunha. Em março de 1884, o Padre Salares deu na Catedral de Barcelona uma série de conferências contra o espiritismo e Amália combateu com seus argumentos em 10 artigos publicados pela Luz e por El Dilúvio. Em fevereiro de 1885, o jesuíta Padre Fita falou na Catedral de Barcelona sobre o espiritismo e, através do Luz, Amália refutou em 9 artigos que foram transcritos por El Dilúvio. Quando a mediunidade de Eudaldo eclipsou-se, foi ao seu encontro uma amiga, Maria, cujos dons mediúnicos desabrochavam, que se ofereceu para trabalhar com ela. Através de sua mediunidade, recebeu muitas das páginas enfechadas nesse livro.
Amalho era média inspirada e na leitura deste volume pode-se identificar com facilidade os trabalhos que foram recebidos por ela mesma. Até os últimos dias, a grande missionária viveu a braços com as enfermidades redentoras e principalmente com a cegueira, que foi a sua provação maior. Os dados que anotamos foram retirados das memórias que escreveu em vida. Depois de desencarnada, em 10 de julho de 1912, por intermédio da médium Maria, completou suas memórias narrando suas angústias e sofrimentos, sua certeza e sua luta. Amália Domingos Soler, a quem todos os espíritos devemos uma existência inteira dedicada ao trabalho da iluminação da humanidade, desencarnou na madrugada de 29 de abril de 1909, quando contava 73 anos de idade. Livro Reencarnação e Vida. Primeira parte foi a biografia dela, da média espanhola Amália Domingos Soler. Aí vai passar para o primeiro conto, que é 150 anos, o primeiro conto que ela recebeu, né, inspirada. Morreu em Belgorod, Rússia, um mendigo de 150 anos, cuja vida novelesca e interessante tem episódios realmente fantásticos. Esse homem chamado Andrés Bazizikov começou a mendigar desde os 15 anos. Primeiro se fez de maneta, depois de surdo, em seguida de coxo, mais tarde de cego. E desde os 70 anos apresentava-se por surdo-mudo, quase perfeito. Pois bem, em virtude de tais faças, o bom Andrés Bazizikov conseguiu reunir uma fortuna de vários milhares de rublos, com a qual adquiriu 3 casas que pôs em nome de um de seus filhos, sem prejuízo de seguir pedindo como qualquer inútil. Passava de uma cidade a outra, adquiria uma casa e uma carroça e entregava aos filhos. Logo, punha-se a andar para outra província, onde prosseguia a sua vida de mendigo afortunado. Morreu, como dissemos, aos 150 anos, deixando aos seus 7 ou 8 filhos haveres entre propriedades, dinheiro e 2 milhões de rublos. O pequeno artigo que antecede estas linhas me chamou muitíssimo a atenção. Quando li, exclamei com espanto que a expiação tão longa. Quando li e exclamei com espanto, que expiação tão longa, 150 anos? Que história terá esse espírito? Pergunta. Deve ser muito acidentada. Tem que haver errado muito para merecer tantos anos de tortura, porque é forçoso confessar que a vida pesa quando se cumpre 12 lustros. Aos 60 anos, por mais vigoroso que seja, o organismo começa a decair. Múltiplas enfermidades anunciam a velhice, as juvenis ilusões, semelhante a flores de um dia murcham, desfolharam, e dela somente resta uma melancólica recordação, e muitas vezes se recorda das lamentações de campo amor. Penar tanto por tão pouco, que vida sem ilusões, não tem encanto, não tem atrativo, é uma enfermidade lenta, sem grandes crises, mas afinal enfermidade. Pressentindo que o mendigo russo deveria ter uma triste história, perguntei ao guia de meus trabalhos literários se estava certa, crendo que sua longa peregrinação na terra era um castigo de suas culpas anteriores. E o espírito disse-me assim: o presente é sempre o corolário do passado, como o futuro é do presente. A vida é uma série de acontecimentos estreitamente enlaçados entre si. A vida é uma madeixa sem cabos soltos, seus nós não necessitam que se faça com eles. O que fez Alexandre com o nó que atava a canga ou a lança do carro de Górdio, que o cortou com sua espada, e são de tal natureza os nós das madeixas da vida, que ainda que a violência os queira romper, parecendo que os rompe, nem a morte consegue rompê-los. O espírito de bom grado, por força, vai saldando suas contas em inumeráveis encarnações. Nada adianta ser sábio,
e ser considerado como uma verdadeira notabilidade no mundo científico, se a sua ciência não se unir o sentimento e o estreito cumprimento do dever. O grande entre os grandes volta à terra, e como compensação cada um é premiado segundo suas obras. O que viveu ultimamente mentindo e simulando defeitos físicos que não tinha, já brilhou neste mundo faz muitos séculos, quando do florescimento da Grécia. É ali que aquela pleiade de homens ilustres sobressaía ele, o materialista Ataulfo, que procurava o segredo da prolongação da vida, que detestava a morte, e mais que a morte, a velhice, o que dizia que era humilhante e vergonhoso deixar-se dominar pela decadência física, que a inteligência deveria servir para procurar remédios heróicos, que vencesse a luta contra a debilidade orgânica, que o homem não deveria resignar-se a morrer como morriam os irracionais imolados ante os deuses. Ataulfo, que era mestre em muitas ciências, dedicou-se com seus discípulos a buscar remédios tônicos que revigorassem os corpos debilitados pelo peso dos anos. Ele, sem compreender ainda, sonhava com a vida eterna. Queria viver muitos séculos, e como não compreendia que o espírito pudesse viver desligado do corpo, todo o seu empenho foi fortalecer seu organismo, e compôs diversos medicamentos para renascer. Como dizia, seus estudos e experiências causaram muitas vítimas, sacrificou muitos seres inocentes, ternas crianças e formosas jovens, pois o velho necessitava beber determinadas gotas de sangue de uma virgem, misturado esse sangue com uma pequena quantidade de pó humano, ou seja, ossos de criança pulverizadas. Cometeu naquela existência muitos crimes, mas os cometeu sem grande responsabilidade para ele, porque não matava pelo gosto de matar, não se comprazia com a agonia de suas vítimas, mas evitava-lhes o sofrimento, e somente queria encontrar um meio de viver muitos séculos, adquirindo continuamente novos conhecimentos. A terra seria um paraíso, porque cada homem a embelezaria com suas invenções e com suas incessantes descobertas. Ele sonhava, repito, com a verdade da vida, não se conformava em ver morrer um sábio no melhor da idade. Lamentava as energias perdidas, as iniciativas paralisadas, e a todo custo queria lutar com a morte. Amava a vida com verdadeira idolatria e chegou a ser muito velho, não pelas beberagens que tomou, mas pelas medidas higiênicas a que se sujeitou ao chegar à idade madura. Foi um modelo de contingência, regulou de modo admirável suas horas de trabalho, de repouso absoluto e de meditação. Ele entrevia os caudais da vida eterna, suspeitava que havia uma força superior a tudo, mas essa força não era de seu agrado. Ele queria ser grande por si mesmo, era a personificação do orgulho, tudo queria dever ao seu próprio esforço. Quando se desprendeu do corpo completamente desgastado pelo enorme peso de anos, seu assombro não teve limites, e ele ficou tão aturdido ao ver o que nunca havia sonhado, a vida do espírito desligado do corpo, que se poderá empregar a frase: Ataulfo enlouqueceu a encontrar a eternidade com diferentes leis das que ele conhecia. O orgulhoso sábio, quão pequeno se viu, quão compreendeu que os séculos eram menos que segundos no relógio do tempo. Ele, que havia cometido tantos assassinatos para prolongar a vida há alguns anos, encontrou-se cheio de vida sem necessidade do corpo, cuja conservação o havia feito cometer tantos desatinos. Logo voltou à terra, ansioso de novas descobertas, e chegou a penetrar vitorioso o tempo da glória, pelos seus inventos e descobertas destinados todos a prolongar a vida do homem sem dores, sem perda de forças, ainda que não mais haja
empregado os meios anteriores de imolar crianças e virgens no altar da ciência, lançou mão de outros que causaram a ruína de muitas famílias. Apoderou-se da riqueza de muitos para empreender longas viagens, prometendo abundantes lucros que jamais chegou a satisfazer, porque se esquecia facilmente de seus favorecedores. Seu orgulho cegava e acreditava fazer-lhe um grande favor, despojando-os de seus bens para buscar uma verdade científica, associando-se de certa forma às suas gloriosas empresas. Chegou a ser muito sábio, deu a volta a este mundo quando as viagens significavam montes de obstáculos dificílimos de vencer, mas seu coração estava seco. As doçuras do amor lhe eram totalmente desconhecidas. Chegou um dia que sentiu frio na alma, encontrou-se num espaço muito só com toda a sua ciência. Escutou as admoestações de seu guia e, enfim, se convenceu que sabedoria sem amor é como uma fonte sem água, como uma árvore cuja copa chega ao céu, mas não dá sombra nem fruto. Reconheceu a grandeza de Deus e, com o ardente desejo de igualar sua bondade à sua ciência, deu começo a uma série de existências expiatórias, morrendo muitas vezes sacrificado em terna idade. Ele que tantos inocentes sacrificara. Ultimamente quis permanecer na terra todo o tempo possível, humilhado, já que antes cegou o seu orgulho, acreditou-se maior que toda a humanidade e ao mesmo tempo devolveu uma mínima parte de tudo que havia usurpado, porque quando ele pedia não era para viver comodamente, mas para que vivessem seus filhos, aos quais em outro tempo havia despojado de suas riquezas para satisfazer caprichos e vaidades. O sábio de ontem, o que tanto cuidou do vício do corpo, em sua última existência se serviu do organismo para mentir, para enganar, para tirar proveito dos aparentes defeitos. A quantas considerações se presta o destino, uso que fez de seu corpo? O grande sábio de ontem tinha razão ao supor que o espírito do mendigo tinha uma longa história. A quantos princípios conduz a ciência sem amor a Deus? Quanto ensinamento nesta comunicação, disse Victor Hugo, que sem amor se apagaria o sol. E eu digo que aquele que não ama não vive. Primeiro capítulo, depois a gente passa para o capítulo 2 do livro Reencarnação e Vida, da médium espanhola Amália Domingos Soler.